Olá, caros humanos. Aqui é Ferruccio Billich. Hoje eu vou falar sobre modelos e técnicas causativas, certo? O que é um modelo? Modelo é uma representação da realidade. E por que a gente monta modelos? A gente monta modelos porque muitas vezes não te deixam mexer com a realidade, né? Por exemplo, se a economia não vai ficar experimentando, aumenta a taxa de juros, diminui a taxa de juros, para ver que efeito que tem. Então você monta um modelo, geralmente econométrico, justamente para testar várias políticas, estratégias, para ver como é que elas funcionam, qual o impacto delas. Existem vários tipos de modelos, né? Icônicos, simbólicos, representativos, analíticos, seriam mais matemáticos, né? Por exemplo, um vídeo é um modelo, se for só a imagem, é icônico. Se for simulando alguma coisa, por exemplo, um sistema de água, simulando um sistema de corrente, ele é analógico, né? E também tem os modelos analíticos, né? Por exemplo, força igual a massa vezes a aceleração. Se eu empurro alguma coisa com certa força, essa massa vai ter uma aceleração. Então, F igual a M vezes a força, F igual a M, massa, vezes a aceleração. Tá certo? Agora, existem vários tipos de modelos e várias técnicas, certo? Os modelos geralmente são para que você possa testar operações, estratégias ou políticas, para ver que efeito eles vão ter. Só que alguns modelos e algumas técnicas, você pode ir um pouco mais. Em vez de só prever o que vai acontecer, os modelos podem ser causativos, podem contribuir para causar aquele efeito que se deseja, certo? Então, como eu sempre, todos os problemas que eu vou resolver, consultorias ou problemas reais, ou sei lá o que for, eu procuro, sempre que possível, lidar com a coisa fazer acontecer também, né? Ou seja, que o modelo e a técnica sejam causativos. E eu descobri várias maneiras relativamente simples para fazer as coisas ficarem causativas. Okay? Causativo não quer dizer que seja totalmente para acontecer, mas conduz em direção àquilo. Sistema de necessidade, as relações podem ser necessárias e suficientes. Quando uma ação A é necessária e suficiente para que ocorra uma ação B, isso é um modelo causal, certo? Agora, quando uma ação A não é nem necessária nem suficiente para ocorrer
o evento B, isso é uma relação acidental. Agora, quando a relação é não necessária, mas é suficiente, a ocorrência de A não é necessária, mas é suficiente para a ocorrência de B, eu chamo ela de deística, porque isso só acontece quando Deus quer, né? Ele não é necessário, mas ele é suficiente para que aconteçam coisas, tá certo? A função de utilidade das pessoas também tem esse comportamento deístico. Agora, geralmente, a vida real, mais interessante, ela tem um nome diferente. Nós chamamos essa relação de produtor-produto. É péssima, mas vamos usar essa por enquanto. Nem fui eu que inventei essa aí, foi, se não me engano, Edward Singer, no livro dele sobre, há muito tempo atrás, Image and Reflection. Mas nem ele não analisou todas as relações, certo? Essas outras relações fui eu que inventei. A deística, a acidental, assim, por diante. E mesmo essa produtor-produto, eu dei uma melhorada com ela. Ou seja, o exemplo que ele dava lá, que para que nasça um pé de carvalho, é necessário que você tenha uma semente, certo? A semente é uma condição necessária. É suficiente? Não, não é. Além da semente, você precisa uma terra fértil, precisa molhar a semente, a planta, para que ela cresça, precisa proteger das intempéries, né? E esses seriam cofatores para produzir aquela planta, aquele pé de carvalho. Então, a condição necessária é a semente, junto com os cofatores que produzem a planta final. Agora, esses cofatores podem ser providenciados, de uma certa maneira, pelo tomador de decisão, quem decidiu que quer um pé de carvalho, certo? Então, o tomador de decisão é que providencia esses cofatores. E ele faz isso baseado em sua função de utilidade. Porque que ele quer uma árvore de carvalho, para fazer sombra, para todas as coisas que ele deseja com esse pé de carvalho. Tá certo? Acontece que eu descobri que existem maneiras mais simples de conseguir fazer as coisas acontecerem, certo? Antes disso, vamos dar alguns exemplos e mostrar que, de fato, eles acontecem do jeito que foram previstos, desenhados, projetados, certo? E algumas vezes você decide implementar aquilo porque você vê que é a melhor solução, desde que você tenha descoberto no processo, né, de analisar a problemática e o problema. Ok. Eu estava no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e lá nesse instituto tinham 13 projetos. E
eu analisei esses projetos, quais que deveriam ter mais importância e que deveriam ter mais ênfase e, portanto, mais recursos e mais sustentação em termos de recursos financeiros, humanos, materiais e assim por diante. Naquele momento, o projeto que era a queridinha dos olhos no Instituto era chamado SACI, Satélite Avançado de Comunicações Interdisciplinares. Ele é um projeto que parecia que era o mais importante do Instituto. Ok, mas aí eu apliquei esse método, que eu chamo de convergência de opiniões, e nesse método de convergência de opiniões eu fiz o seguinte: listei vários projetos e as pessoas que iriam opinar sobre esse projeto. Geralmente eram os responsáveis por esses projetos. E aí eu pedi também, além de pedir na primeira rodada, de pedir para cada um dos respondentes do questionário que dissessem quão importante eram cada um dos projetos para o Instituto. Por exemplo, uma escala de 0 a 10, né? E também dessem peso à opinião dos respondentes, e inclusive a sua própria, para opinar sobre esse assunto. Certo? Então, vai ser perfeito. Na primeira rodada, cada projeto, cada respondente deu um peso, deu uma avaliação de cada projeto e também a avaliação, o peso que devia ter cada um dos respondentes, inclusive a sua opinião. Com os pesos que os respondentes deram, eu calculei o peso médio de cada um, né, com todos os pesos dados, e eu verifiquei que, de fato, algumas pessoas tinham um peso um pouquinho maior do que as outras, certo? Então, o diretor do Instituto tinha um certo peso um pouquinho maior do que os outros chefes de projeto. Isso no Brasil, certo? Acontece que eu apliquei isso também em outras situações. Apliquei isso também na Universidade de Brasília, quando estava fazendo planejamento da graduação da Universidade de Brasília. E nesse caso também teve o peso da opinião do reitor, era maior do que a dos outros. E apliquei isso também na Wharton School, da Universidade da Pensilvânia. E nessa aí, o peso da opinião do diretor da escola era maior do que a dos outros. Acontece que, para os americanos, quem está em posição de mando geralmente recebe, é mais importante, então tem um peso maior. Mesmo que ele seja intelectualmente semelhante aos outros, mas só pelo fato de estar em uma posição de mais importante, superior e tal, os outros geralmente dão um peso maior à sua opinião. No Brasil não acontece isso. Você pode ser o reitor, pode ser o diretor do instituto, pode ser o presidente da República. Pelo fato de você estar no comando,
A tua opinião não vale muito mais do que a dos outros, não. A opinião para o brasileiro, que tende a valer mais, é para é daqueles que entendem mais do assunto. Entendeu? Então já começa uma diferença aí nas avaliações. Tá certo? Então isso eu apliquei no caso do Instituto de Pesquisas Espaciais, eu apliquei isso, como era a primeira vez que eu estava aplicando, eu apliquei isso 6 vezes, 6 rodadas. Então, na primeira rodada tinha esses valores, aí eu calculava a média aritmética ponderada, né? E com essa média aritmética ponderada eu voltava para cada um dos respondentes e dizia, olha, aqui está o que a maioria dos respondentes acha sobre cada um desses projetos e essa aqui é a tua opinião. Se você estivesse próximo da média, eu não ia pedir que você mudasse nada, né? Você poderia mudar se quisesse, mas os que destoavam da média, eu pedia qual era a razão por que eles estavam destoando da média. Se eles tinham alguma informação especial que eu pudesse convencer os outros a mudarem a opinião. Ou ele ia entender que provavelmente ele estava se atendo a algum aspecto particular em vez de enxergar o todo, tá certo? Então, geralmente, o que acontece é que a pessoa, quando vê essa média ponderada, percebe que a opinião que ele tinha era parcial, atenção, um aspecto e não o global. Então, discutindo, aí ele percebia que podia reformular a sua opinião para levar em consideração o aspecto mais global da questão. E ele se aproximava da média aritmética ponderada. Certo? Claro que existem alguns que insistem em ter aquele valor, mesmo sem ter justificativa. Teve o caso no Instituto de Pesquisa Espacial, teve o caso de um respondente que insistia que tinha que dar um valor mais importante, peso mais importante, uma nota mais importante para um certo projeto, que por acaso era o dele. Mas não tinha justificativa para que tivesse tanto peso. Mas depois de tanto discutir, até ele chegou à conclusão que tá certo. Eu estava sendo muito tendencioso, vou me aproximar da média. Aí se aproximou da média. Entendido? Então, no caso específico do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, resultou que o projeto mais importante não era o SACI, mas era o SERE, Sensoriamento Remoto. Tá certo? Então, era um projeto que era mais ligado à área espacial do que o projeto SACI, que era mais ligado à área educacional. Tá certo? Então, a partir disso, o SACI foi diminuindo de importância e o sensoriamento remoto foi aumentando de importância. Tá certo? Então, coisa semelhante aconteceu na Wharton School, certo? Na Wharton School, o que aconteceu foi o seguinte, confirmou que, depois de algumas rodadas, confirmou que o Departamento de Finance,
era o mais importante, porque ele dava mais prestígio, ah, recebia mais dinheiro de pesquisa, então ele era mais importante realmente para a escola. E o departamento de accounting, contabilidade, era um dos menos importantes, tá certo? Que em princípio podia até ser fechado e ou incorporado ali como um subitem dentro do departamento de finanças. Mas também permitiu que se desse opinião sobre possíveis novos departamentos a serem criados. Então foi a partir disso que surgiu a ideia de se criar um departamento de healthcare, cuidados da saúde, tá certo? Que foi um levantamento que nós fizemos e que colocamos como um possível departamento a ser criado. E realmente apareceu que ele merecia-se, a partir de uma série de outras possibilidades, esse apareceu como sendo um que tinha maior chance de ser criado e que depois foi criado realmente. Certo? Então as coisas são causativas. Aplicando esse método de convergência de opiniões, o processo converge, que até existe prova matemática de que o processo converge num número finito de rodadas. Prova-se isso, uma das maneiras de provar que converge é usando o teorema do ponto fixo. E também isso foi aplicado em outras situações. Por exemplo, na Universidade de Brasília, reformulamos a graduação, fizemos o planejamento estratégico da graduação, então um monte de coisas foram decididas, calcado em cima disso. E, como eu já disse, não era o reitor, tinha um valor mais alto, a opinião dele, mas logo a seguir tinha uns outros que eram uns grandes pedagogos que tinham um peso bastante bom, que eram especialistas em educação. Apliquei isso também no planejamento estratégico do Banco do Brasil e, como resultado, se decidiu que apareceu lá que o Banco do Brasil devia parar de ser como se fosse uma entidade, Banco Central, funcionar inclusive como Banco Central, e passar a ser um banco comercial, que acabou, de fato, acontecendo. Certo? Então, as coisas são causativas. Essa metodologia de convergência de opiniões aplicada. No caso do Banco Brasil, por exemplo, eu tinha também um modelo econométrico para ver como é que a economia brasileira ia caminhar para poder saber em que direção que o Banco do Brasil poderia caminhar. Né? E o modelo econômico também deu certo, atrasou 6 meses os resultados daquilo que eu esperava que o modelo me deu, teve uma defasagem, mas foi motivado pelo impeachment do presidente Collor. Isso atrasou em 6 meses o cronograma do processo. Mas a coisa aconteceu como prevista, como planejada, como organizada. Eles gostaram tanto que alguns anos depois me pediu para fazer o planejamento estratégico da qualidade do Banco do Brasil, que também foi muito satisfatório. Teve mais de 50 sugestões, né?
Ah, uma delas era reduzir o número de funcionários, porque o faturamento do banco, dividido pelo número de funcionários, dava em torno de 27 mil dólares por funcionário. Isso é uma merreca. Não dá para pagar nem o salário do funcionário. Comparando com outro banco, por exemplo, o Sumitomo Bank, que o faturamento do funcionário é de 1,5 milhão, então tinha que aumentar muito o faturamento do Banco do Brasil para que mantivesse 120 mil funcionários, tá certo? Como não dava aumentar o negócio do banco, tanto assim, então a ideia foi reduzir o número de funcionários. Então, nesse caso aí, dispensaram em torno de 40 mil funcionários, tá certo? Não eram os funcionários que eu tinha proposto. Eu achava que deviam dispensar os mais antigos, que eram menos produtivos, os mais acomodados, e ficar com os estagiários que eram mais produtivos. Mas, em vez disso, eles dispensaram mais os estagiários. Mas ajudou a melhorar o banco. Então, há algumas vezes a politicagem mesquinha, de companheirismo, impede que as coisas funcionem perfeitamente, certo? Então, sempre nessas análises tem vários modelos, mas a vantagem, eu sempre uso algumas técnicas parecidas com essa de convergência de opiniões, porque ela é uma técnica causativa. Ela faz acontecer aquilo que se previu. Por quê? Porque ela tem... é como se funcionasse uma grande lavagem cerebral, né? A cada rodada você vai conduzindo o pessoal para uma certa direção boa, se quer. Não é num sentido mesquinho lavagem cerebral. Vamos imaginar que é com um processo de aprendizado, certo? Então, convergência de opiniões é como se fosse um processo de aprendizado, onde você vai interagindo nessas várias rodadas para se aproximar, com a vantagem de eliminar discussões diretas, né? Porque se botasse todo mundo para discutir no auditório, a gente já sabe que não funciona. Porque aquilo que é painel, sempre aquele que tem uma personalidade mais forte ou que grita mais alto, é que ganha a discussão. Então não funciona. Agora, com esse método de convergência de opiniões, ele funciona porque eu, como aplicador, eu chego lá e falo, não tenho opinião formada nem para um lado nem para o outro, tem aqui os resultados, e você diz que aqui diz que tem que ir nessa direção, você diz que tem que ir na outra, talvez você seja brilhante, tenha uma ideia mais interessante do que a maioria, né? Você podia justificar teu ponto de vista para que eu convença a maioria. Então é um processo de aprendizado onde as pessoas acabam convergindo. Mesmo porque você que está aplicando, de tanto montar o questionário, de tanto você discutir com várias pessoas antes de começar e depois aplicando, você sabe mais do que todos eles juntos, né? Você entende porque você entende até a psique, né, de cada um deles. O que ele quer puxar para um lado, quer
puxar para o outro. Então você vai conduzindo ele de tal maneira até que ele fraqueje e adote a posição da maioria. Na hora que ele adota a posição da maioria, beleza, deixou de discrepar, deixou de puxar o grande transatlântico em direções erradas e passa a puxar na direção certa. E as coisas acontecem daquele jeito, certo? Mesma coisa acontece quando eu fiz o planejamento estratégico do Brasil. Ok? Primeira turma foi a sociedade civil organizada, são os que mandam no Brasil, em torno de 45 mil pessoas. E nesse aí é um trabalho completo, grande, enorme, tá certo? Mas vamos dar os resultados. Resultou que a ação estratégica mais desejada para o Brasil era a qualidade do ensino básico. E mesmo assim, ninguém tinha cogitado que isso fosse importante. Nem nós que estávamos fazendo a pesquisa tínhamos cogitado que isso resultaria importante. É tão bela a metodologia é tão boa que ela faz aparecer soluções que não foram nem cogitadas. Certo? Foi o caso dessa qualidade do ensino básico. Aí depois nós fomos ver por que isso é importante e vimos que ele era fundamental para todas as outras ações estratégicas. Certo? Mas isso, inclusive, nos disse lá que é uma coisa que a gente tinha perseguir de imediato. E outras podiam ser deixadas para mais tarde. Por exemplo, o item desigualdade social é o item que era deixado para mais para o futuro. Nós só devíamos alcançar a resolução dos problemas de desigualdade social, de acordo com o planejamento estratégico do Brasil, feito pela sociedade civil organizada, em torno de 2105. Okay? Mas alguns que não leram isso insistam, temos que fazer isso agora. Não vai funcionar. Não é o que a maioria dos brasileiros quer fazer agora. Eles querem fazer outras coisas que eles acham mais prioritárias. Certo? Entendido? Então, está muito longo o vídeo. Eu vou ter que cortar ele agora nesse ponto. Tem muitas histórias interessantes. Eu gostaria de discutir também a parte de planejamento axiológico, ou seja, planejamento de valores para o Brasil, mas isso fica para uma outra história, senão nós vamos ficar aqui durante muito tempo, tá certo? Agradeço a atenção de vocês. Digam se vocês gostaram ou não gostaram. Façam as suas críticas, comentários. Qualquer coisa que você disser é informação para se melhorar na vida. E também compartilhe com todos que você quiser. E se você quiser ter acesso a outros vídeos, você pode se inscrever nesse meu canal e terei imenso prazer de continuar esclarecendo essas coisas para que a gente tenha um futuro melhor e mais feliz, certo? Agradeço a vossa atenção.